Olá, como você está? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu estou aqui para poder conversar com vocês sobre um serviço que se chama Plantão Psicológico. Você já ouviu falar nele? Pois é, acho que podemos ouvir falar desse serviço de inúmeras formas, mas o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é a versão do plantão psicológico na concepção da abordagem centrada na pessoa. Então, se você tem interesse em saber um pouco sobre o que é esse serviço, como ele se constituiu, quais são os objetivos dele, fica comigo até o final desse vídeo. Pode ser que te ajude a compreender um pouco mais sobre o assunto. Meu nome é Anita Bacelar, eu sou psicóloga, trabalho no Espaço Viver Psicologia, atualmente como gestora. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder refletir sobre coisas que são importantes no meu dia a dia. Bem, vamos lá? Queria começar falando um pouco do como surgiu a ideia do plantão psicológico, quando foi, por que se viu a necessidade de construir um serviço como esse. Começou lá, na verdade, final da década de 70, início da década de 90, numa universidade, em que tinha, como a maioria das universidades, tinha uma fila de espera enorme de pessoas para o serviço de psicoterapia. Angustiados com o fato de que as triagens não estavam resolvendo a questão, porque o objetivo da triagem oficialmente ele só recebe as informações, seleciona as questões de emergência, mas de verdade as pessoas ficam numa segunda fila de espera. Então quem já viveu alguma experiência universitária sabe disso, a gente tem quase duas filas, né? A fila daqueles que já foram triados e a fila daqueles que estão esperando ser triados. Na verdade, fica uma fila volumosa. Então, esse grupo de profissionais que já trabalhava com abordagem centrada na pessoa na época, começaram a pensar em alternativas e considerando que poderia haver circunstâncias em que as pessoas, de temas assim que as pessoas tivessem, ou de perguntas, conflitos que elas poderiam estar tendo, que pudessem ser muito focados, muito mais focados do que o conceito que a gente tem de psicoterapia breve. Então, instituíram mais ou menos um conceito de, quem sabe, se nós tivermos um serviço em que o psicólogo fique efetivamente plantado, por isso o nome plantão, tá? Em que o psicólogo está plantado à disposição das pessoas que tenham alguma dificuldade emocional, tá? E que essa dificuldade emocional seja emergente. Emergente no sentido de dizer questões que fazem parte de decisões, de posicionamentos, de ansiedades e de angústias, mas que diz respeito a circunstâncias específicas. Quer ver? Você já deve ter passado por isso. Tem momentos em que emergem situações de vida que nos deixam em dúvida. Por exemplo, tem algo que está desconfortável no meu trabalho e eu queria tomar algumas decisões, mas eu não tenho uma compreensão muito clara sobre o assunto. E essas questões estão me dando ansiedade, me gera muitas das vezes angústias, eu fico sem saber como agir. E tem a ver com questões específicas, estou pensando aqui, uma atividade que eu faça no trabalho, ou a minha função no trabalho, ou a minha relação com um colega específico do trabalho. Vejam, são circunstâncias muito pontuais que, conversando com uma pessoa que me escute, que de alguma forma tenha, que me dê espaço para entender melhor o que está acontecendo naquela circunstância, isso pode me gerar uma grande possibilidade de eu encontrar saídas para essa determinada situação. Então, o plantão psicológico foi pensado, como eu disse antes, para os psicólogos ficarem de plantão,
aguardando as pessoas a chegarem com as suas emergências, terem espaço para as suas emergências. Isso foi feito na universidade e o efeito na época foi muito legal. Eles fizeram uma divulgação enorme porque é um serviço que normalmente as pessoas não conhecem, né? E não conhecem porque, na maioria das vezes, o que as pessoas conhecem de atendimento psicológico é psicoterapia. Elas não têm noção, assim, do quanto que pode ser útil conversar com um psicólogo com questões específicas, para resolver questões do dia a dia, conflitos que são emergentes e não conflitos que são de ordem de questões de personalidade, de história de vida, mas daquilo que está ali circunstancial. Então esse é um ponto que eu acho importante. Quando a gente pensa o que é o serviço de plantão psicológico, eu definiria de forma breve e simples de que ele é um serviço em que o psicólogo fica à disposição para receber as pessoas que têm emergências psicológicas. Na época, quando foi construído o serviço, a impressão que tínhamos era que seria possível que muitas pessoas que foram triadas ou que estavam na fila de espera não tivessem de fato querendo um serviço de psicoterapia de longo prazo, em que a gente avalia o conhecimento que nós temos de nós mesmos. A gente acreditava, e eles acreditavam, e a gente acredita até hoje, de que sim, muitas pessoas que procuram ajuda psicológica procuram para essa circunstância em especial. Isso deu certo na época e gerou a possibilidade de fazermos vários tipos de serviços instituídos como plantões psicológicos na escola, nos hospitais, em comunidades. A gente tem pessoas que, por exemplo, fazem na praça, disponibilizam atendimento psicológico desse tipo de plantão na praça. Então é como se abrisse a possibilidade do psicólogo ser uma pessoa que está disponível para conversar sobre dificuldades que sejam emergentes. Esse é um ponto para mim fundamental quando eu penso no plantão psicológico. Uma outra questão que eu acho importante é por que dizemos que o plantão psicológico é algo possível de ser realizado, especialmente pela abordagem centrada. Bom, quando a gente pensa em plantão, a gente está pensando então nesses encontros pontuais, né? Eu vou lá numa psicóloga, me encontro pontualmente para refletir sobre uma situação muito emergente e muito específica. É do meu hoje, tá? Muito emergente e muito específica. Então, ele é uma circunstância pontual. Para que a pessoa, de alguma forma, possa ter acesso à potência que ela tenha, de resolutividade, de ser criativa para poder resolver suas próprias questões, ela vai precisar de um psicólogo que tenha uma escuta ativa. E o que eu chamo de escuta ativa? Escuta ativa é poder valorar toda a consciência, conhecimento, sensações que a pessoa tem sobre o que ela está vivendo no momento. Valorar isso significa dar espaço para a pessoa falar sobre o assunto sem julgamento, sem métrica de verdades, mentira, feio, bonito, mas para poder acolher a percepção que a pessoa está tendo da situação emergente que ela está vivendo. Esse acolhimento dá a possibilidade da pessoa repensar de vários ângulos a situação que ela está vivendo. E quando eu falo em repensar, eu falo em retomar a experiência e poder ver o quanto que, em termos perceptivos, essa pessoa deu conta de entender o que está acontecendo, todas as variáveis. Nossa percepção ela é muito parcial
Então, muitas das vezes a gente entende as circunstâncias e chega a uma conclusão sobre elas dentro de uma parcialidade que, de fato, pode atrapalhar essa visão do contexto geral. E aí estamos nós, psicólogos, juntinhos delas, para poder ajudar elas nesse processo de repensar. É uma construção de diálogo em que a gente, por ter um interesse muito genuíno pela pessoa, a gente de alguma forma se abre para construir esse diálogo por meio de uma compreensão empática, por meio de um diálogo que se faz entrando no mundo dela ou emergindo no mundo dela, fazendo um diálogo que é da pessoa com a pessoa, como se a gente estivesse contribuindo para que a pessoa cada vez mais pudesse pensar sobre si mesma. Então, um segundo elemento do plantão, eu diria, é que ele resgata o poder pessoal de cada um, resgata a potência dela. Só que para resgatar a potência dela, a gente precisa confiar que ela tem essa potência para poder pensar sobre si e para poder se reformular. Dois elementos que eu acho muito importante, né, quando a gente pensa no plantão. O que será, né? O que será que você está achando do plantão? Eu imagino que você possa ter milhões de perguntas, porque é mesmo um serviço que eu diria inovador, assim, no contexto da psicologia. Então, se você acha que é interessante que outras pessoas tenham acesso também a essa informação, não esquece de fazer a sua inscrição lá no nosso canal e aproveitar e deixar o seu like nesse vídeo, ok? Mas vamos voltar que tem um terceiro elemento que eu gostaria de conversar com vocês, que eu imagino que pode ser uma dúvida, que seria assim, tá, mas qual a diferença que existiria entre um serviço de plantão psicológico, um serviço de consulta psicológica e um serviço de psicoterapia? Vou tentar passar para vocês, tá? Assim, quando a gente pensa no objetivo geral desses serviços, eu diria, todos eles têm um foco. E o foco é ajudar a pessoa a estar mais próximo de si mesmo, para encontrar saídas para as suas próprias vivências. Algo como se em todos eles a gente acredita que a pessoa é capaz. Ela é capaz de encontrar um caminho para a vida dela que seja realizadora. Mas muitas das vezes fazer isso sozinho é muito complicado. Por isso, um serviço de psicologia pode ajudar essas pessoas a resgatarem esse poder, quase que resgatar a confiança nelas mesmas, né? Só que cada um desses serviços resgata algo que eu diria diferenciado, tá? Então, se eu penso no plantão, o grande auxílio do plantão é que a pessoa encontre uma saída para uma questão emergente. Então, grifo na palavra emergente, algo que emerge naquele momento. Então, ele é muito pontual, ele é do agora, ele é da circunstância do hoje. E por isso um plantão, para ser eficiente, ele precisa acontecer o mais próximo possível do início da emergência. Assim que as pessoas sacam que elas estão vivendo uma experiência que precisa ser pensada, refletida, procurar um plantão psicológico otimiza toda a resolutividade que essa pessoa pode ter diante dessa determinada circunstância atual. Quando a gente pensa no serviço de consulta psicológica, eu diria que nós já podemos ter algo que não seja emergente, uma temática psicológica, do qual a pessoa gostaria ou seria interessante poder conversar sobre isso, para que ela entendesse um pouco melhor a situação e compreendesse a si mesmo um pouco melhor do que ela estava compreendendo antes, tá? Mas as consultas psicológicas, elas também são avulsas, né?
Enquanto o plantão psicológico ele é muito emergencial, a consulta psicológica são consultas avulsas, em que você pode então compreender a si mesmo melhor diante de uma determinada situação. E a psicoterapia, eu diria, ela tem esse processo mais a longo prazo. E por ser a longo prazo, ela vai causar uma proximidade maior da pessoa com ela mesma, o que permite, de alguma forma, que essa pessoa tenha um aumento da consciência sobre si mesmo. É como se ao longo do processo da psicoterapia, essa pessoa fosse aumentando, na verdade, a sua descoberta, a pessoa que ela é, em cada passo que ela dá, como se ela fosse repaginando. Então, repaginando o autoconceito, repaginando percepção de mundo, repaginando escolhas de vida, forma de estar no mundo, né? Algo que se faz mais a longo prazo. Então, acho que essa é uma diferença que saber nos ajuda muito, tanto como psicólogos, como pessoas que estão interessadas a buscar o serviço. Eu espero que tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse serviço e se tiver mais alguma dúvida e que queira esclarecer, deixe lá nos seus comentários perguntas que eu vou responder com todo o prazer, tá? E espero te encontrar no próximo vídeo. Um beijo grande!